alguns rapazes aqui também, mas a mensagem ela vem falando porque ela é uma mensagem constante, ela é uma mensagem que ela tem uma coerência. E eu vou conversando com vocês e vocês vão me dizendo se isso é de fato ou não. A mensagem que eles propuseram para nós é sobre a mulher samaritana. Geralmente a gente vê essa história contada pelo ângulo de Jesus, Jesus sendo um missionário. Mas a gente não para perceber que a mulher ali naquele momento é uma missionária também, né? E hoje nós vamos olhar então com um olhar um pouquinho diferente para essa história. O texto base é esse texto aqui. Mas eu vou falar um pouquinho da história da mulher samaritana. Por que eu gosto de contar a história? Porque a gente sempre aprende alguma coisa. Ah, mas eu já li essa mensagem na Bíblia. Não interessa, a gente sempre aprende e consegue tirar alguma coisa. A mulher samaritana, ela todos os dias precisava buscar água. A água é um recurso muito importante para nós hoje. Nunca foi tão importante como nesses dias que tem faltado a água. Vocês perceberam? A gente fica sem luz, tudo bem. A gente fica, sei lá, sem um chuveiro quente, mas tudo bem. Você esquenta a água, toma banho de caneca, você faz qualquer negócio. Mas se a gente ficar sem água? Então, a água é um recurso muito importante. E aquela mulher precisava ir buscar essa água todos os dias junto ao poço de Jacó, em Sicar. Mas o interessante era que ela não ia no mesmo horário que as outras mulheres. Porque a vida dela era uma vida complexa, era uma vida difícil, era uma vida que eu não consigo julgar hoje. Eu não consigo julgar. A gente fala assim, mas por que ela tinha tanto marido? Não sei o que aconteceu na vida dessa mulher. Algumas coisas a gente consegue entender. Que ela ia num horário diferente porque ela tinha vergonha das outras mulheres e porque as outras mulheres praticavam bullying com ela. Né? E aí ela preferia, então, passar calor, sofrer um pouco, do que ir naquele horário que as outras estavam. Porém, nesse dia que ela chegou junto ao poço, ela tomou um susto. Algo de errado não estava certo. Por quê? Tinha um homem sentado junto ao poço. E quando ela olhou, ela falou assim, não, só pode ser um judeu da Galileia, conforme eles se vestiam e tudo, né? Ao se aproximar da fonte, ela viu aquele homem e ela falou assim, não, pera lá. Se ele é um judeu, galileu, ele não vai falar comigo, uma samaritana. Ela pensou assim, bom, estou de boa, vou lá nesse poço lá. Daí chegou no poço e ela tomou um susto, porque tudo que ela achava que protegeria ela, porque lembrem o contexto dela, ela era uma mulher tímida que praticava um bullying com ela. Então ela chegou lá e quando ela chegou para pegar a água do poço, esse homem não deixou nem ela começar o serviço dela e já pediu para ela, dá-me de beber. Obrigada, irmã. E ela ficou assim, mas quem é essa pessoa? Que pessoa mais maluca é essa? É a mesma coisa. Eu vou fazer um paralelo aqui. Que um brasileiro e um paraguaio. Não tem uma rixazinha ali? Então, a mesma coisa que um brasileiro e um paraguaio. Você vai ajudar o paraguaio? Vou falar alguma coisa com o paraguaio? No futebol, né? Acontece muito. Então, é a mesma questão. E ela falou assim, como tu, judeu, pedes a mim, uma samaritana, de beber? Outra questão que estava por trás é que as mulheres elas estavam em um outro nível. Então, assim, se nós fôssemos colocar no nível hierárquico, estava Deus, os profetas, os homens, aí vinha todo o resto que sobrou, entendeu? E a mulher estava lá embaixo daquela lista. Mas olha que interessante. Além de mulher, ela era uma samaritana e ela era pecadora. 3 pontos que eram contra tudo o que alguém poderia falar. Mas vocês lembram que Jesus ele era um cara que pensava fora da caixa. Ele não era um cara comum, entendeu? Ele era uma pessoa que pensava fora da caixa, porque ele sabia e ele entendia todo o processo. E nós hoje temos esse dom, esse privilégio que foi falado na lição da Escola Sabatina, da Segunda Aliança. Nós temos esse dom, esse presente de Deus. Nós conseguimos enxergar o todo que na época eles não enxergavam. E Jesus respondeu a ela assim, se tu porventura soubesse
quem te pede de beber, você pediria a água da vida, e você jamais teria sede. Mas engraçado que Jesus ele continua insistindo com ela, golpe e contragolpe. Nada do que a mulher dissesse ou fizesse fez com que Jesus recuasse. Ele conquistou, pressionando para romper a superfície da aparente controvérsia religiosa, ou seja, ela deu a desculpa de ser samaritana, ela deu a desculpa de ser mulher, ela foi dando as desculpas dela e gastando todo o repertório. Mas Jesus continuou firme. Finalmente vencida, a mulher admitiu a verdade. Quando fez isso, Jesus a surpreendeu com uma revelação sobre si mesmo e admitiu pela primeira vez que ele realmente era o Messias Salvador do mundo. Jesus chegara à fonte sedento, faminto, cansado da viagem, da Judéia até a Galiléia. Mas quando os discípulos voltaram com suas compras, ele parecia descansado, restaurado pelo encontro com aquela mulher. Ela, por sua vez, sentiu-se tão profundamente impressionada que ela declarou o seguinte, né? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ele sabia de coisas que ela jamais conseguiu contar para alguém. E Jesus falou para ela naquele momento. Diante da insistência dos samaritanos, Jesus ficou 2 dias mais com eles. E já agora não é pelo que eles disseram, do que a mulher disse, mas porque eles viram e pelo que eles creram. E eles tinham certeza que ele verdadeiramente era o Salvador do mundo. O nosso texto-chave é em volta desse. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher samaritana era uma mulher desprezada pelos judeus e pelos samaritanos. Ela era desdenhada por todos. Tinha muitas ligações amorosas. Sua vida era toda cheia de escolhas erradas. A maioria das pessoas jamais a convidaria para ser um canal de bênçãos, por exemplo. Se nós convivêssemos com ela, ela jamais estaria aqui no meu lugar, falando ou sequer estudando a palavra. A mulher samaritana ela não era perfeita. Não saiu de seu lugar de origem, não fez grandes esforços financeiros ou de qualquer tipo. Não renunciou a nada, apenas fez uma coisa. Uma coisa. E agora vem um toque aí, né? Ela deixou que Deus as conduzisse. Interessante que para cumprir a missão, nós não precisamos ser perfeitos. A mulher samaritana não era perfeita. Se nós fôssemos comparar com os discípulos que andavam com Jesus e estavam o tempo todo com ele, quem será que era mais perfeito? Quem será que era mais indicado para cumprir o papel? Com certeza não era ela. A mulher samaritana ela vivia em pecado, a culpa oprimia o seu coração, por isso ela se escondia. A consciência constrangia sua mente, os olhares preconceituosos cortavam-lhe a alma. Ir ao poço todos os dias era uma experiência, no mínimo, constrangedora. Não era o esforço físico que a maltratava, era toda aquela pressão psicológica, né? E ela tinha sede de algo que aquela água, daquele poço, a água natural que nós conhecemos, H2O, né, não saciava. Ela tinha sede de liberdade e de paz. Ela era uma mulher que jamais estaria à frente de uma ação social, de uma ação missionária, ou que se inscreveria num projeto como o Projeto Mel. Mas, ao encontrar-se com Jesus, em vez de desculpas esfarrapadas, ela até tentou dar umas desviadas no começo, mas ela não teve mais argumento. E ela simplesmente se diminuiu o seu olhar, colocou os problemas aos pés de Jesus e responde para ele: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vamos falar comigo? Esse verso é o João 4:29. Abram suas Bíblias e falem comigo. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Venham e vejam o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Nesse momento, eu quero que vocês vão falar comigo várias vezes essa frase, para decorar bem. Quero que vocês olhem para vocês e pensem. Venham e vejam o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Como é que está indo a sua experiência com Jesus?
Ele tem te dito tudo o que você precisa fazer? Ele tem te dito tudo o que você tem feito? Ainda podemos estar pensando, mas eu não conheço tudo sobre a Bíblia. Eu não sou uma expert, como é que eu vou dar um estudo bíblico? E aí nós começamos com as nossas desculpas, assim como ela no começo. Né? Eu não posso falar, não posso pregar, não posso nada disso. Mas deixa eu te contar um segredo. Não precisamos saber tudo. A mulher samaritana não sabia de quase nada. Na verdade, mulheres não podiam estudar a Bíblia. Só quem tinha esse privilégio eram os homens. Lembra que na hierarquia lá vem Deus, os profetas, e as mulheres estão lá depois do cachorro, abanando o rabo ainda. Então, ela não tinha conhecimento de Bíblia. Ela não tinha conhecimento, ela só ouvia falar. A vida dela foi pautada em ouvir o que os outros contavam, o que ela ouvia nas rodas dos homens, as beiradas, né? Mas a gente não precisa saber de tudo. Ela não conhecia muito sobre a palavra, afinal seu contexto era de mulher e de samaritana, tudo trabalhando contra. Seu único conhecimento eram sobre normas, regras, costumes e uma ordem social que nós, apesar de nós não dizemos que ela existe, né? Que nos pauta a vida. Seu único conhecimento era esse. E ao chegar ao poço e avistar aquele judeu da Galileia, ela devia estar, no mínimo, grata por aquela pessoa nem poder falar com ela. Segundo o que a gente estuda da história, ela não tinha coragem de levantar os olhos. Quando ela passava, a sua cabeça era baixa e, de preferência, pedindo para que ninguém falasse com ela. Mas o estranho era que aquele estranho judeu era irredutível. Em João 4,10, diz o seguinte: se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo a água para beber, você pediria e ele te daria água viva. E quando ela reconhece Jesus, quando ela conhece esse Deus, ela não só reconhece, mas ela diz assim, lá em João 4,15, Senhor, eu quero, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. A conversa dos dois começa de uma forma física, presencial ali, ela e o poço e a água. Vou beber água. E essa água normal aqui, que eu acabei de beber, mas ela termina num outro lugar, num lugar muito mais profundo, num lugar que ela jamais que alguém alcançaria. Ela sonhou que alguém alcançaria. Não precisamos conhecer tudo sobre Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus, que sabe tudo de nós e ainda me ama, é esse o Senhor e que nós precisamos crer. Que esse é o Jesus que precisamos crer. Porque foi isso que ela fez. Engraçado é que o que a gente faz com tudo isso, então? Eu não preciso ser perfeito para ser um missionário. Ou para ser um cristão de fato, né? Eu não preciso ser perfeito para ser um missionário. E eu não preciso saber tudo para falar de Jesus. E o que mais eu não preciso? Opa, foi muito. E o que... Eita. Oi, tá pulando. Me ajuda aí. Isso, obrigada. Não precisamos ir muito longe. A mulher samaritana foi impactada, não só pelas palavras ou pelo conhecimento, mas ela foi impactada pela pessoa de Jesus, que quebrou barreiras e que pensou fora da caixa. Um homem judeu falando com uma samaritana, né? À beira de um poço, sozinho. Olha, todas as coisas trabalhavam contra, né? E o que ela responde a tudo isso? Ela vai aos seus. E ela diz o quê? João 4,29. Vamos falar de novo? Venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? A despeito de todas as suas dificuldades, de toda a sua vida torta, de seu sofrimento, da sociedade que a oprimia, a mulher samaritana não hesitou em voltar
para suas origens, para aquelas pessoas que não a queriam, para aquelas pessoas que a rechaçavam. E o que ela disse para eles? Venham e vejam. E para cumprir a missão já foi dada. Cristo veio e morreu por nós. Foi a aliança. Reformada a aliança novamente. E ele continua dizendo, aí está, agora o que a gente precisa fazer com isso? Ai, eu fui alcançada por Jesus. Agora eu vou sentar no banco, esquentar aquele banquinho ali, ó, e tá tudo bom. É assim que vai funcionar? Agora ele não foi. Ai. A água. Está aí a água. Esperando para que você a alcance. E nós vamos fazer o que com ela? Para cumprir a missão, nós devemos o seguinte: priorizar a missão. Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, ela disse ao povo: venham e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Mas o que ela fez primeiro? De tudo? Vamos lá, de novo. A mulher recebeu a água de Jesus, que foi a água da vida, do Cordeiro. E ela deixou o seu cântaro para trás. Tudo que ela havia trago, toda a bagagem, tudo que a vida dela havia trago para ela, ela deixou naquele momento. E o que era mais importante para ela, lembra que a água era o item mais importante para a vida de todos eles? A água fresca e cristalina é uma comunidade que nós temos e eles não tinham. Na Palestina, no entanto, a água era escassa e extremamente valiosa. E quando Jesus entrega a água, que é a água da vida, que é ainda mais preciosa do que essa água que nós temos, ela deixa tudo para trás. A mulher samaritana deixou tudo para trás. Seu jarro, sua água tão preciosa, pois havia algo de maior necessidade naquele momento. Algo que transformou o seu ser de dentro para fora. Por fim, ela realmente tornou e tomou a água da vida do Cordeiro. Todos os dias, a cada manhã, espero eu, temos a mesma oportunidade de bebermos da fonte que é a palavra de Deus. Aqui está escrito no papel. Vários textos que eu peguei, vários estudos que eu fiz, mas a partir da onde? Da Bíblia, porque essa é a nossa água da vida. E ele nos deu e ele nos deixou de uma forma tão maravilhosa que jamais em outros tempos houve tanta palavra de Deus. O livro mais vendido do mundo, o livro mais reproduzido do mundo, o livro mais traduzido do mundo. Hoje nós temos a oportunidade e nós temos a torneira jorrando aberta. Nós só não bebemos se nós não queremos. Bebemos da fonte que é a palavra de Deus. E a quem temos agraciado e a quem temos dado de beber? Priorizar a missão é o primeiro passo. E o segundo? Compartilhar seu testemunho. Sabe o que é interessante com Jesus? Jesus, ele era a palavra, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Mas ele não era só a palavra. Ele vivia a palavra. Quando ele disse, vim para cumprir e não revogar a lei, tantas vezes ele fala e ele repete que ele não só veio, mas ele veio para cumprir. E nós estamos cumprindo a nossa parte? Bebemos pela manhã da água da vida? Acabamos de beber na escola sabatina? Continuamos aqui a compartilhar? E qual que é a nossa função? Com quem nós temos dado, para quem nós temos dado testemunho? Será que nós vamos sair daqui, entrar no carro e brigar com o motorista no carro da frente? Porque o cara não está andando muito rápido? O que a gente vai fazer? Como a gente vai compartilhar isso? As pessoas precisam ver Jesus em nós. É o reflexo que nós vivemos na água como um espelho. Nós também precisamos disso para nós. O seu vilarejo conhecia ela, sabia quem ela era, podiam contar nos dedos os seus defeitos. Ela tinha mais de 5 maridos. Quando Jesus a inquire, falou assim, traga o seu marido para que possamos conversar. O que ela diz, eu não tenho marido. Por que ela não tem? Porque tinha muitos. Né? Ela era julgada por seus atos.
Mas isso impediu ela? Não. O mais interessante é que ela sempre passava de cabeça baixa, se escondia e estava nas sombras. Mas dessa vez, todos puderam ver seus olhos. E o que ela dizia? Vamos lá? João 4:29. Venham e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Qual que é o nosso dever? Venham e vejam. Como é que nós falamos venham e vejam? A gente vai sair ali na rua, que nem uns doidos, que acontece, que a gente vê sempre. O apocalipse vai acontecer, Jesus vai voltar. É assim? Venham e vejam. Como que você fala venham e vejam, sem falar venham e vejam? Testemunhando. Através da sua vida, das suas ações, do teu respirar. Suas palavras não foram muitas. Vamos concordar, né? A mulher tinha uma vida doida lá, passou por tudo isso, mas ao mesmo tempo, 2 palavras é o que fizeram a transformação da vida de uma cidade inteira. Venham e vejam. Mas seu poder não estava nas palavras, e sim no seu testemunho. As pessoas puderam ver a transformação através dela. Assim como a água de um poço, ela transbordava. Né? E eles puderam, de fato, perceber que ela era uma pessoa diferente. As pessoas conseguem ver que você é uma pessoa diferente? O que as pessoas te dizem? Dentro da administração, a gente tem um negócio chamado pesquisa de clima organizacional. Estava falando com o Daniel essa semana sobre isso. Pesquisa de clima organizacional. Vocês já fizeram alguma? Vocês sabem o que é? Não? Dentro da empresa, quando você quer saber dados concretos, de como está o ambiente de trabalho, de como está a sua vida dentro da empresa, de como que você, se a empresa está legal, se a empresa não está legal, eles fazem essa pesquisa, chamada clima organizacional. E ali eles vão perguntar a sua opinião, sem saber quem você é, a sua opinião de fato e de verdade. Como que está o seu trabalho? Você gosta do seu trabalho? Você se empenharia mais pelo seu trabalho? Um exemplo de pesquisa de clima organizacional é quando o banco te liga e pergunta, ou te manda mensagem, avalie o nosso atendimento, ou alguma clínica, né? Avalie o nosso atendimento. O nome disso é pesquisa de clima organizacional. Qual é a pesquisa de clima organizacional que você tem feito na sua vida? O que as pessoas têm te dito sobre você? Mesmo sem você perguntar. Eu acho que o mais importante de tudo o que eu falei vem agora. Para cumprir a missão, nós devemos nos concentrar na fonte, em Jesus. Como ele disse, se você souber quem te pede a água, você pediria a água de volta. Nós sabemos quem tem a água da vida. Então nós precisamos pedir de volta. Cumprir a missão é mostrar Jesus ao mundo. Sabe aquelas placas bonitas que a gente passa, principalmente nas rodovias? Que tem geralmente uma menina bonita, um rapaz bonito, formoso, belo, vendendo uma casa, ou fazendo propaganda de alguma coisa. Ou tem aquelas placas que eu gosto da empresa de propaganda, da Calopsita, aqui do Topete. Eu até vim de Topete. Ó, do Topete. Exatamente. Você é esta placa. E o que você tem dito ao mundo? Quer sejam por palavras, por testemunhos, por recursos, estratégias. O centro de nossa mensagem deve ser Cristo. Devemos falar de sua vida, sua morte, sua ressurreição. Mas, principalmente, devemos viver sua vida, sua morte e sua ressurreição. Temos vivido a vida de Jesus? Temos falado da morte de Jesus? Temos demonstrado a ressurreição de Cristo através de nós. Ellen White tem um texto bem interessante. Não vai dar para ler. Ficou muito ruim. Vocês conseguem enxergar um pouquinho, pelo menos? Eu vou ler aqui do papel, que eu sou meio cegueta. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou a outros. Demonstrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos.
Estes nada viram em Samaria, indicativo de um campo promissor. Tinham os olhos fixos numa grande obra a ser feita futuramente. Não viram que exatamente em torno deles havia uma colheita a se fazer, por meio da mulher que haviam desprezado. Porém, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz a seus concidadãos. Essa mulher representa a operação de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer, ansiosos por beber a água da vida. É o livro que eu mais amo no mundo. É o desejado de todas as nações. Porque foi através desse livro que eu consegui entender quem era Cristo para mim e foi por ele que eu vim para a igreja. Todos os dias, Deus usa homens e mulheres, como eu e como você, para sermos bênçãos por onde estivermos, para falarmos e vivermos a incrível experiência da Samaritana. A gente pensa assim, poxa, eu tenho que ir lá para o Nordeste, ou tenho que ir lá para o Sul, para o extremo Sul do país, para falar da mensagem. Mas tem uma irmã, num vídeo agora, chamada Enir, que é lá do Nordeste do Brasil, mas que ela vai dizer, vai dar umas dicas para nós de como que ela fez para alcançar as pessoas que estavam ao redor dela. Eu me chamo Eni Nascimento Soares, sou conhecida aqui como Irmã Enir, tenho 43 anos de adventismo e estou com 71 anos de idade. E indo para um encontro de anciãos lá em Ilhéus, recebemos este marca-página, todos envolvidos na missão. Claro, eu trouxe e levei para a igreja. Cada irmão recebeu, eu expliquei, cada um recebeu, e eu disse, coloque o nome de uma pessoa que você vai orar por ela, vai visitar, vai dar um estudo bíblico, e você vai pedir a Deus o batismo dessas pessoas. E aí, eu olhei e pensei, aqui só tem o nome de uma pessoa, só pede uma pessoa. Falei, mas uma pessoa não dá, pelas pessoas que eu estou trabalhando com elas. Então eu anotei aqui, 57 pessoas que eu estou estudando a Bíblia com elas. Alguém fala, mas como que a senhora? 57 estudos? Como a senhora faz? Tem pessoas que, a senhora dá conta? Falei, sim. Como? Porque eu sei conciliar minhas horas. Levanto todos os dias às 4 da manhã, sábado a sábado, 4 da manhã, até 5 horas é o meu momento com Deus. Aí saio do joelho e vou cuidar, né? Lavo, passo, cozinho, cuido de casa. Porque 13 horas pego minha bolsa, olha aqui, às 13 horas e saio. Eu não fico repetindo casa aqui. Eu não fico repetindo assim, indo na mesma casa. É uma vez por semana, né? Então, cada pessoa. Desses 57, 7 batizaram e já estamos com 11 pessoas para o batismo, para a honra e a glória de Deus. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. E o conselho que eu sempre digo para a igreja, irmãos, vamos sair da ociosidade, vamos sair do conforto do nosso sofá, da nossa casa. E vamos pregar o Evangelho, porque Jesus está muito mais ansioso para vir nos buscar do que nós de vê-lo voltando. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não somos nós que convencemos pessoas. O ID é nosso. Pregar é nosso, mas a obra, quem faz é o Espírito de Deus, é Ele que convence, Ele que transforma vidas, né? Enquanto Deus sustentar esse fôlego que Ele mesmo colocou, eu estou no caminho, estou no evangelismo.
Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquela árvore que não dá fruto, vocês lembram o que Jesus falou? Corta e lança ela no fogo. Você está dando fruto? Como que eu posso dar fruto? Eu vou dar estudo bíblico para 57 pessoas? Não, Deus não está pedindo isso de você. Nem de mim. Mas Ele está pedindo que a gente pense fora da caixa. Como Cristo pensou. Eu também quero vir e ver. Alguém aqui quer vir e ver comigo? Amém. Na semana passada, agora eu vou contar para vocês o meu testemunho de vida. Na semana passada, se vocês quiserem assistir, vocês podem, está lá no YouTube da Igreja Adventista do Boqueirão. Muitas coisas aconteceram. No final da semana passada, meu filho de 10 anos foi batizado. E a Ágata já havia batizado, ela batizou em Manaus, mas assim, foi num momento muito, muito difícil. A Ágata, ela é mais tímida. Então, se vocês forem conversar com ela, ela vai ser assim mais tímida. Mas o Aron, ele é bem extrovertido, ele é bem falante. E ele conhece todas as pessoas do colégio. Todas as pessoas do colégio. E ele batizou no sábado e o aniversário dele era na segunda-feira. E ele queria uma festa de arromba. Por ele parava a cidade de Curitiba inteiro para a festa dele. Para o aniversário dele e para o batismo dele. Ele esperou 10 anos para se batizar. Tudo isso ele esperou. E ele ficou muito triste, porque na sexta-feira, na hora do almoço, nós recebemos a mensagem da direção, que não só a igreja, mas a escola, todo mundo estava em alerta por causa da pandemia e do alerta vermelho, né? Nós estamos na bandeira vermelha. E ele chorou no carro. E eu perguntei para ele, filho, por que você está chorando? Porque as pessoas não vão ver, mãe. Ele queria que as pessoas vissem ele se batizar. Eu falei para ele, filho, a gente não consegue controlar essas coisas. A gente não controla essa doença. Ninguém queria estar desse jeito. Eu queria estar pregando aqui com essa igreja lotada. Eu queria que essas crianças pudessem ir para a escolinha. E ele falou assim, mas eu estou feliz, mãe. Lá, ele vai ficar no YouTube e todo mundo vai poder ver. Então, se vocês tiverem a curiosidade, vão lá. Vejam. Venham e vejam. Eu não fui longe. Eu fui dentro do meu lar, na minha casa, com os meus filhos. E você pode pensar assim, mas é fácil você falar para mim que o seu filho de 10 anos se batizou. Tá. Também acho. Essa semana, eu fui parada na escola. O Edson sabe, eu ando que nem uma baratinha dentro daquela escola. Não para um minuto. E um menininho, deve ter a idade do meu filho, se uns 11 anos. E ele me parou e falou assim, tia, posso te falar uma coisa? E é muito legal. Falei, tá. Eu estava com uns livros na mão que eu estava levando na sala do meu esposo. E ele pegou e falou assim, tia, você parece com minha avó. Legal esse elogio, né? Você parece com a minha avó. Não é legal? Eu olhei para ele, eu ri na hora. Falei assim, muito obrigada. Que legal. Eu não sei quem é esse menino. Eu não sei quem é essa avó. Eu não conheço. Não sei o caráter. Não sei a vida dela. Não sei se ela é alta, baixa, magra, gorda. Até estava conversando com algumas pessoas no colégio. As pessoas falam, não fique chateada, porque vai que ela é uma vovó fitness, né? Que eu não sou fitness. Vai que ela é uma vovó fitness. Aí meu marido foi tentar me acalmar. Falou, amor, vai que é aquela avó que tem amor, que é uma avó de amor, que enche os netinhos de doce. Falei, além de velha e gorda agora? Mas eu comecei a refletir nessa história que passou comigo. De ser comparada com a avó dele. Uma coisa, ele me disse que muda todo o contexto de toda essa história. Ela é uma avó legal. Não é legal? Ele não me conhece. Ele não convive comigo. Como ele sabe que eu sou legal?
Sabe como é que ele sabe que eu sou legal? Porque ele viu na avó dele. E eu me aproximei. Eu não sei como eu fiz um vínculo com a avó dele. E com quem que você quer ser comparada? Pense e reflita comigo. Com quem você quer ser comparada? As características físicas não me importaram. O que me importava é, aquela avó era legal. E eu era legal por tabela. Com quem você quer parecer? Vocês vão concordar comigo que tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Viu, Daniel? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Com quem você tem andado? Com quem você tem compartilhado a água? Venham e vejam a Cristo. E se pareçam com Ele. Venham e vejam. E mostre o Salvador ao mundo. Venham e vejam o cumprimento da missão. O que você pode fazer para cumprir a missão de fato? O que você quer fazer pela missão de fato? Agora nós vamos ter um momento musical, né? E eu quero que vocês reflitam nisso, pensem nisso. E daí, quando ela terminar de cantar, quando estiver no finalzinho, que ela estiver terminando de cantar, eu vou convidar você que sentiu a água de Jesus chegando ao teu coração, a fonte da vida, a água da vida do Cordeiro. Se coloque de pé para que a gente possa orar. Na hora que você se sentir tocado. Que moi te chargé a tristesse, péché à compter couvre-moi, mais depuis Jésus touche-moi. Vis-moi te changer à l'instant. Li touche-m, oh, li touche-m, et la joie te remplit tout cœur. Yon bagay te passé. On y est à me connaître, l'y toucher, et l'y transformer. Depuis l'aime te joindre, sauver, l'y pardonner et libérer. Oh, mouais, par jambes si spawn, louez-li, m'a chante gloire éternellement. Li touchem, oh, li touchem, et la joie rempli tout cœur. Yon bagay te passé, on y est, connaît, li touche, et li transforme.
Litushem, oh Litushem, ela joate rempli tout kiem, yon bagay te passe koniem Litushem, Litushem, ele transforma. Amém. Com quem você quer ser comparado? Com quem você quer parecer? Se de tudo que eu falei, nada você guardou, guarde só apenas isso. Venham e vejam. E seja comparado a Cristo. E se pareça com Cristo. Amém? Pai querido e amado que estás nos altos céus, nós não temos todo o conhecimento que precisamos. Nós não somos perfeitos. Nós não temos todas as qualidades que deveríamos ter. Mas aqui estamos, Senhor, nessa manhã, nos colocando nas tuas mãos, como ferramentas, como espelhos. Queremos transbordar, Pai. Queremos transbordar a tua água e para que todas as pessoas que estão ao nosso redor, sejam aquelas que convivem conosco, que moram na nossa casa, ou sejam aquelas que a gente nunca viu, mas que elas possam enxergar através de nós a Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Que possamos ser canais de bênçãos, ó Pai, e que cada gota sirva para regar alguém. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos todos os desafios que têm sido colocados diante de nós por essa pandemia, por cada bandeira que vem sido estendida sobre as nossas cabeças. As pessoas que não conseguem mais vir à igreja porque agora achou que tudo é muito fácil estar em casa. Mas que o Senhor possa incomodá-las, que o seu Santo Espírito possa passar por elas e elas possam se sentir impelidas a estar na sua igreja para te adorar. E que tudo isso possa ajudar a cada dia e possamos ser bênçãos, mas principalmente sejamos ferramentas para que o Senhor possa voltar. Não porque mereçamos, ó Pai, mas porque já não suportamos mais essa terra. Porque já não aguentamos mais ficar aqui. Já não aguentamos mais ver tanta morte, tanta dor, tanto desespero. Assim como aquela mulher, Pai. Hoje estamos aqui. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber para que possamos transbordar da Tua palavra e do Teu ser. É o que te pedimos nessa manhã. Não porque há mérito nenhum sobre nós, mas porque há sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em paz eu vou.